cante conosco. Este é meu desejo, Senhor, te honrar. Oh, meu coração Te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. mais forte agora. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade.
força e formosura no seu santuário. Muito bom dia! Estamos iniciando nossa EBD online, né? Nossa EBD neste domingo. É muito bom ter você conosco. Então é uma grande alegria podermos retomar, né? Nós estamos falando do livro de Apocalipse, estamos falando sobre desvendando o Apocalipse, essa tem sido a temática e tem sido uma alegria poder estar compartilhando com você aqui este tempo de aprendizado, de ensino da palavra do nosso Deus. Eu quero desde já agradecer e também dizer que se você não assistiu as outras duas aulas, elas estão disponíveis no YouTube, por esse canal mesmo que você está assistindo agora, a nossa programação. Você vai encontrar as duas primeiras aulas, né? Uma introdução e De Volta para o Futuro, que é o versículos de 1 a 6, que nós vamos fazer uma pequena lembrança do que foi falado e, na verdade, vamos completar o estudo dessa primeira parte hoje e começar, então, o que seria para hoje, na verdade, né? Mas eu quero, de fato, agradecer para você que está nos acompanhando e também quero dizer que você é nosso convidado para estar participando dos nossos cultos também presenciais. Nós estamos nos reunindo apenas aos domingos à noite, às 18 horas. É o nosso único culto neste momento ainda presencial, né? As demais atividades continuam paradas. Mas temos o nosso culto às 18 horas aqui, Rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, Piraporinha, Diadema. Você é o nosso convidado para estar. Nós estamos expondo o livro de Efésios, no domingo à noite. Você também pode acompanhar pelo Facebook, pela nossa página do Facebook também, os nossos cultos, Temos tentado fazer as transmissões dele ali na nossa página do Facebook. Muito bem, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos ler Apocalipse 1, versos de 1 a 8. Apocalipse 1, versos de 1 a 8. Vamos lá. Tem que achar aqui o texto, né? Não deixei marcado antes, então vamos procurá-lo aqui. Apocalipse 1, de 1 a 8 diz: Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Deus, que maravilhoso ler Tua palavra, Senhor, e esta exaltação ao Senhor nosso Deus e a Jesus Cristo, e a exaltação que é dada à Trindade de uma maneira tão clara.
Ó Deus Todo-Poderoso, como acabamos de ler, nos leve a conhecer a Tua Palavra, nos dá a conhecer do Senhor, nos dá, ó Deus, sabedoria para entender as verdades descritas na Tua Palavra e intrepidez, Pai, para pregá-las, para anunciá-las para a glória do Teu nome. Abençoe a Tua igreja, abençoe aqueles que nos assistem agora, abençoe aqueles que nos assistirão depois. Meu Deus, que esta palavra possa encher o nosso coração e nos levar realmente a uma vida de santidade, uma vida de honra, uma vida de gratidão ao Senhor. Louvamos ao Seu santo nome por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, semana passada eu acabei não fazendo a parte que deveria ter sido feita, eu acabei não fazendo, que seria falar um pouquinho do esboço geral do livro. Eu divido esse livro em 3 partes, né? As coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer, ou as coisas que acontecerão. É como se fosse, né? Então, as coisas que tem visto, é a abertura, versículos de 1 a 8, a visão do Cristo glorificado, capítulo 1, versos de 9 a 18, e a comissão do apóstolo para escrever, capítulo 1, versos 19 e 20. As coisas que são: a carta da igreja de Éfeso, capítulo 2, de 1 a 7, a carta da igreja de Esmirna, capítulo 2, de 8 a 11, a carta da igreja de Pérgamo, capítulo 2, de 12 a 17, a carta da igreja de Tiatira, capítulo 2, de 18 a 29, a carta da igreja de Sardes, capítulo 3, de 1 a 6, a carta da igreja de Filadélfia, capítulo 3, de 7 a 13, e a carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, 14 a 22. E as coisas que acontecerão, as coisas que hão de ser, que vai do capítulo 4, 1 ao capítulo 22, 21. Nós temos, de uma maneira bem resumida, naturalmente, que vai ser isso bem mais subdividido, né? Obviamente, mas nós temos nos capítulos 4, 1 a 5, 14, a adoração no céu. Capítulo 6, 1 até o capítulo 18, versículo 24, tudo que se passa aí é a grande tribulação. E nós vamos falar sobre esse período. É o período que cobre mais tempo aqui no livro de Apocalipse, é a grande tribulação. Capítulo 19, de 1 a 21, nós temos o retorno do rei. Capítulo 20, de 1 a 10, o milênio. E capítulo 20, 11 a 15, o grande trono branco, o juízo do grande trono branco. Capítulo 21, 1 a 22, 21, que nós temos é o estado eterno, né? Onde falaremos de novos céus e nova terra. Ok? Esse é um esboço geral do livro, naturalmente que há muitas subdivisões quando a gente pensa nisso, né? Cada uma delas. Nós vamos falar, por exemplo, a visão do Cordeiro, os 4 selos, depois o 5º selo, o 6º selo, a ira de Deus, a tribulação dos santos, o 7º selo, a destruição da terra, né? As trombetas, né? As 4 trombetas, depois a 5ª, a 6ª, e por aí vai as 2 testemunhas, os 144 mil, e por aí vai, guerra no céu, e por aí vai. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, o triunfo dos santos, e por aí nós vamos ter aí, né, a grande Babilônia, assuntos que vão realmente mexer conosco, e nós vamos tentar tratá-lo de uma maneira bem clara aqui para que nós possamos aprender deste livro maravilhoso, ok? Nós falamos então, nossa primeira parte, né, que seria que nós tratamos a semana passada, depois da introdução, que foi a primeira aula, a segunda aula, né? Nós começamos a falar com o tema de volta para o futuro, capítulos de 1 a 6. E nós tratamos da verdade essencial, que é a revelação, capítulo 1 a 1a. O tema central, Jesus Cristo, 1b. A fonte divina que Deus lhe deu, capítulo 1c, versículo c, parte c do versículo 1. Seus destinatários, versículo 1 do capítulo 1, parte D, do versículo 1. O caráter profético, a parte E do versículo 1, né, as coisas que em breve devem acontecer. A entrega sobrenatural, a parte
F do versículo 1 do capítulo 1, o autor humano, parte G do versículo 1 e o versículo 2, as promessas de bênção, parte A do versículo 3, né? Bem-aventurado aquele que crê, que lê e que ouve as palavras dessa profecia, e a sua urgência, parte B do verso 3. Agora nós vamos, só para concluir essa parte e entrarmos na parte que seria hoje a nossa lição 3, a bênção trinitária, né, que estão nos versículos 4 e 5. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então nós temos aqui a bênção trinitária. Ao contrário, né, das cartas modernas, ou de qualquer escrito, hoje quase ninguém escreve carta, né, mas num e-mail ou qualquer coisa assim, que também daqui a pouco isso vai ser meio que ultrapassado, né? Porque hoje é tanta mensagem direta que a gente já faz de uma forma muito simples, muito fácil. Mas para quem lembra como escrever carta ou um e-mail bem elaborado que você tem que enviar, normalmente você termina falando quem é o remetente, né? Começa com o destinatário. Na verdade, antigamente, quando se escrevia uma carta ou qualquer coisa, os remetentes já eram, logo de cara, já se apresentava quem estava enviando a carta e também quem era o destinatário daquela carta. E João se identifica como escritor e identifica que ele está escrevendo às 7 igrejas da província da Ásia. E ele então vai falar dessa província da Ásia Menor, né, que é onde ele vai, então, para onde ele está escrevendo, né? Essas igrejas, né, essa província romana da Ásia, provavelmente ali a Turquia moderna, e ele saúda seus destinatários com a graça e a paz, é uma saudação comum do Novo Testamento. Isso você vai encontrar Paulo e todos os outros, mas é interessante que ele fala aquele que é, que era e que há de vir, que identifica a primeira pessoa da Trindade, né? O Deus Pai, aqui descrito em termos antropomórficos, né? Porque é a única maneira que podemos entender essa descrição tríplice, né? Ele vê Deus em dimensões do tempo, passado, presente e futuro, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que sempre existiu, aquele que é eterno. Essa é a ideia que João está nos dando e nos falando do Pai, aquele que é eterno, aquele que é o Deus eterno, o Deus que é a fonte de todas as bênçãos, que é a fonte da salvação, que é a fonte de toda a graça, que é a fonte de toda a paz. E ele fala: os 7 espíritos que estão diante do trono se refere ao Espírito Santo. Obviamente, há apenas um Espírito Santo. O número 7 representa na sua plenitude, conforme capítulo 5, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6, que vai nos dizer o seguinte. Então, 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, na verdade, aqui o número 7 é a ideia de plenitude, né? Nós podemos ir lá para Isaías, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, se você tiver uma Bíblia aí, dá uma olhadinha, né? Isaías capítulo 11, verso 2, que diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então ele fala de 7
sete coisas aqui, ou sete manifestações ou formas em que o Espírito aparece, falando naturalmente aqui de Jesus Cristo. Então, os 7 Espíritos se refere ao Espírito Santo, é o Espírito em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, que também envia a graça e a paz aos crentes. Ele é o Espírito da graça, conforme Hebreus 10, 29, que produz vida nos crentes, conforme Gálatas 5, 22. Aqui ele é visto na glória de seu lugar, na presença do Pai no céu. Normalmente a gente vê Jesus sempre ao lado do trono, né? Quando a gente vê sentado à destra do Pai. Mas quando nós vemos a manifestação do Espírito Santo, e aqui deixa claro, é aquele que está também diante do Pai, está na presença do Pai, está junto com o Pai e com o Filho, né? Ou seja, a Trindade, né? Na sua totalidade, né? E ele diz: graça e paz também é o fluxo que vai para Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, também aqui ele é visto na totalidade da sua glória, da sua exaltação. E João menciona Cristo como aquele que é o último, isso também é o primeiro. Ou seja, é a descrição completa dele, já que ele é o tema principal do livro do Apocalipse. Já falamos sobre isso. Jesus é o tema principal do livro do Apocalipse. Cristo é o tema principal do livro do Apocalipse. Ele é a testemunha fiel, aquele que sempre fala e representa a verdade, que certamente caracteriza o Senhor Jesus Cristo, né? Então fala do seu testemunho, do testemunho da natureza do Pai, de Deus. Ele é o próprio Deus ali junto com o Pai e o Espírito. Então, quando nós vemos esse Jesus aí, né? Que também no capítulo 3, ele é chamado de o Amém, a fiel testemunha e verdadeira, né? Lá em João, capítulo 18, ele vai dizer que ele veio para dar testemunho da verdade. Então, Jesus Cristo é a testemunha fiel, Jesus Cristo é a testemunha da verdade. Jesus é aquele que não pode mentir, que viveu perfeitamente e que faz aquilo que é correto, né? A segunda descrição de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, não significa cronologicamente, né, que ele foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Houve ressurreições antes das suas, no Antigo Testamento, 1 Reis 17, 2 Reis 4, 13. Ele mesmo levantou alguns mortos durante seu ministério terreno, mas a palavra grega aqui, prototokos, não significa primogênito, não significa, primogênito, né? Ou seja, o primeiro em sequência de tempo, mas sim em preeminência. Ou seja, de todos aqueles que ressuscitaram, quem é o mais importante? Jesus Cristo. Então, ou seja, é isso que ele está falando, mostrando a preeminência de Jesus, ele está acima de qualquer outro. Ou seja, ninguém, né, vai ser como ele, em momento algum. Ele é o primeiro nesse sentido, ou seja, ele é o único, podemos assim dizer. Todos os outros vão ser inferiores a ele. Mas aqui nós temos o Senhor Jesus como primogênito dos mortos, né? O primogênito que levanta dos mortos. E o terceiro título que nós temos aqui, ele é o soberano dos reis da terra. Retrata Cristo como absolutamente soberano sobre as coisas deste mundo, né? Ele detém o título de propriedade sobre tudo. Jesus Cristo é o Rei soberano da terra, e isso é repetidamente ensinado das Escrituras. Ele é o Senhor acima de todo nome, e tudo está debaixo do seu poder. Então, ele é o soberano sobre todos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Por final, a sua exaltação, ou a exaltação de uma doxologia, a parte B do versículo 5 de Apocalipse, do capítulo 1, vai dizer:
aquele que nos ama e pelo seu próprio sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A obra de Cristo em favor dos fiéis levou João a irromper em uma doxologia de louvor ao Senhor. É uma exaltação de louvor ao Senhor. A maior expressão desse amor foi quando Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ou seja, é uma referência à sua expiação, provida por sua morte sacrificial na cruz em nosso favor. Aqui, isso é o coração do Evangelho. Os pecadores são perdoados por Deus, libertos do pecado, da morte, do inferno, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus fez o nosso substituto. Deus nos deu um substituto, matando-o por nossos pecados, para que a pena fosse integralmente paga em nosso lugar. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, e Deus então foi capaz de conceder justiça para os pecadores arrependidos por quem Cristo morreu. O amor de Cristo, queridos, também fez com que Ele nos fizesse de nós um reino, não um reino milenar, mas na esfera do governo de Deus que os crentes entram para a salvação, no qual podemos desfrutar da sua amorosa, graciosa e onipotente proteção soberana. E Ele também nos fez sacerdotes para o seu Deus e Pai, concedendo-nos o privilégio de acesso direto ao Pai. Então João conclui sua doxologia, seu louvor, com uma única resposta adequada à luz da magnitude das bênçãos que Cristo nos deu. A Ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Que deve ser a resposta de todos os que lerem este maravilhoso livro, e que essa futura glória e poder é claramente demonstrado. Então aqui nós terminaríamos a nossa primeira lição. E como eu falei a semana passada, para não ficar muito extenso, nós paramos e continuamos hoje. Agora, a nossa terceira lição, a primeira foi a introdução, a segunda de volta para o futuro, agora é a visão da segunda vinda, versículos 7 e 8, e que vai ser, presumo que será possível nós completarmos ela hoje de maneira total, tá bom? Versículo 7 e 8 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O livro do Apocalipse é a última parte de uma ação de tudo que nós já vimos e vemos. Qualquer um que ama livros cheios de aventura, de emoção, vai certamente adorar ler o livro de Apocalipse. É uma revelação surpreendente que contém drama, suspense, mistério, paixão, horror, fala de apostasia da igreja, fala de um colapso econômico sem precedentes, fala de uma guerra final da história humana, a guerra que vai realmente acabar com todas as guerras. Descreve as catástrofes naturais que rivalizam em intensidade apenas com o dilúvio dos dias de Noé. E essa catástrofe é quando Deus vai derramar a sua ira sobre uma terra amaldiçoada pelo pecado. Ele fala dos problemas que vão fazer com que se levante um grande ditador, que vai dominar o mundo, mais cruel e poderoso que o mundo já conheceu. E finalmente, e mais terrível de tudo, descreve o julgamento final e a condenação de todos os rebeldes, tanto angelicais quanto humanos, para o tormento eterno no inferno e depois lançado no lago de fogo. O livro de Apocalipse é, portanto, um livro de drama surpreendente, de horror, mas também de graça.
É um livro também de esperança, é um livro de alegria, é um livro que termina com um final feliz, com o fim do pecado, com o fim do sofrimento e da morte, que serão para sempre banidos para aqueles que estiverem na presença bondosa de Deus. Vai levar ainda algum tempo para esse drama todo se desdobrar, e nós vamos trabalhar ele, assim como todo bom escritor, João dá aos seus leitores uma prévia do que virá mais tarde no seu livro. Ao fazer isso, ele revela o tema do livro de Apocalipse. É um livro sobre Jesus Cristo, sobre a sua segunda vinda. E João apresenta aqui 5 verdades sobre a sua segunda vinda: sua necessidade, a glória, o escopo disso, a resposta e a certeza. A necessidade da segunda vinda. Eis que ele vem. Eis que ele vem. É assim que começa o versículo 7. Com um oráculo profético. A exclamação grega, idou, eis, é chamada para prender a atenção, pretende despertar a mente e o coração daquilo que vai ser falado. Este é o primeiro dos seus 25 usos no Apocalipse. Um livro cheio de verdades surpreendentes que exigem uma atenção especial. Apropriadamente, a primeira coisa que João chama a atenção é a gloriosa verdade que ele, Jesus, está chegando. O tempo presente de erchomai, ele está vindo, sugere que Cristo já está vindo. E, portanto, a sua vinda é certa. O tempo presente também enfatiza a iminência de sua vinda. Nós vamos ainda falar vamos discutir ainda essa questão da iminência da vinda de Cristo. A vinda de Jesus, ela é um tema aqui desse livro. Então, ele sabe que ele é o esperado, é aquele que nós esperamos. Apesar de alguns escarnecerem quanto à segunda vinda de Cristo, a Bíblia afirma repetidamente que Jesus vai voltar. Essa é a verdade central e ela é verdadeira, ela é fiel. Jesus vai voltar, seu retorno vai acontecer. O retorno de Jesus, portanto, é um dos temas centrais das Escrituras. Ou seja, desde que Jesus foi, ele disse que voltaria. Então, as promessas de Deus exigem o retorno de Jesus. Gênesis 49:10, a primeira profecia sobre o Messias, ou sobre o regimento do Messias, sobre o governo do Messias, diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão do comando dos seus pés, até que venha Siló, e então se congregarão todos os povos. O Salmo 2, fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha, olha as profecias tão claras sobre isso. Salmo 2. Veja lá o que diz, vamos abrir aqui também, Salmo 2, versos de 6 a 9, que diz assim: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, muito conhecido, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E não haverá fim para o seu governo de paz. E ele reinará sobre o trono de Davi, e ele vai estabelecê-lo, e ele vai mantê-lo com justiça e retidão. E o texto ainda diz que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Irmãos, outros textos, Jeremias vai falar: eis que vem dias, declara o Senhor, quando eu levantarei a Davi um renovo justo, e ele reinará como rei, e agirá com sabedoria, e fará justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este é o nome pelo qual será chamado o Senhor, justiça nossa. Isso está em Jeremias, capítulo 23. E olha, irmãos, essas previsões e muitas outras que falam do reino terrestre do Messias, Daniel 7, 13 a 14, 13, 14 e 18, Zacarias 14, 4 a 9, vamos olhar os textos, vamos olhar os textos para que a gente entenda bem o que está nos dizendo a palavra de Deus e o que está contida na profecia do Apocalipse. Porque, na verdade, como eu já disse, o Apocalipse refere-se muito ao Velho Testamento. E nós temos que voltar para o Velho Testamento para entender as profecias a respeito de Jesus Cristo, né? Daniel 7, 13 e 14 vai nos dizer o seguinte, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Notem, queridos, que a linguagem é muito clara, né? Não dá para tentar espiritualizar esse texto. Não dá para achar que isso está acontecendo agora, que Jesus reina desta forma agora. Eu não estou dizendo que Jesus não reina. Sim, ele reina, mas ele não está reinando como o rei que está aqui governando as nações. Então, dizer que isso está acontecendo agora foge dos propósitos bíblicos, né? É claro que ele reinará, ele vai reinar com vara de ferro. Nós já lemos outros textos aqui que diz isso de uma maneira muito clara. Ainda no capítulo 7 de Daniel, versículo 18, diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Olha, é simples a leitura, né? Basta saber ler e olhar os textos de uma maneira muito clara, né? Elas estão explícitas no texto. Vamos olhar mais um profeta, Zacarias. Mais adiante, né? Mais adiante aí, vamos olhar Zacarias. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Versículos de 4 a 9. Aqui na minha Bíblia está até marcado. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão do terremoto, como nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Não dá. Está claro o texto bíblico. Aí tem que criar um monte de pirueta, né? Como diz o pastor Granconato, né? Tem que ficar dando pirueta para tentar explicar isso. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois o mesmo, depois de anoitecer, ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. E isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Olha, essas verdades não foram cumpridas na primeira vinda de Cristo. Portanto,
ele deve voltar para cumpri-las. Uma vez que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será como ele disse? Será que o que ele disse ou o que ele falou não vai cumprir? Olha, irmãos, para nós terminarmos ainda essa parte, do que são Malaquias 4, de 1 a 4. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, o qual prescrevia em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízes. Ora, é muito claro, né? Os textos, não tem como fugir desta realidade, não tem como a gente fugir dessa realidade. Eu disse que eu teria tempo para falar de toda a lição hoje. Pode esquecer, né? Não vou terminar essa lição hoje, né? Ficamos aqui no primeiro, no iniciozinho ainda aqui, falando. Nós estamos falando sobre a necessidade da segunda vinda, né? Então nós estamos primeiro falando dessa questão, né? As promessas de Deus exigem o retorno de Jesus Cristo, exige que ele volte. Em segundo lugar, a promessa de Jesus também exige o seu retorno. Ele mesmo previu que ele voltaria. Apocalipse 2,16, 3,11, 22,7, 12, 20, João 14, 2 e 3. João 14 é um texto muito conhecido, né? Ele diz que ele vai para o Pai preparar lugar e que voltará. Então isso é uma razão importante, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for para vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Em uma parábola, né, em Lucas 19, Jesus também imaginou-se como um nobre que iria viajar e voltar para a sua propriedade e destruir aqueles que haviam rejeitado aquilo que ele deixou para fazer. Ele promete tanto recompensar aqueles que acreditaram em Deus, como julgar aqueles que rejeitaram o seu retorno, tá bom? Então nós temos aqui, de qualquer maneira, nós temos que entender isso, né? Que em primeiro lugar, nós temos aqui que Deus prometeu, né? Deus prometeu, então ele vai cumprir, não tem como não ser. Jesus disse que viria, ele prometeu vir, Então, as promessas de Deus exigem, as promessas de Jesus Cristo também exigem isso, não tem como ser diferente, né? E agora, nós vamos olhar aqui em terceiro lugar, só um segundo aqui, porque eu vou ajeitando aqui algumas coisas. Muito bem, eu acabei pondo a mão no lugar errado no computador aqui, e isso eu costumo errar e acabo desligando aqui o computador, né? Aonde a gente está com os nossos esboços aqui também. E agora deu uma paradinha no nosso estudo aqui. Deixa eu ver se ele retorna. Muito bem, enquanto ele vai retornando, então vamos recordando aqui também do que eu havia falado, né? Então, Deus prometeu, Jesus também disse que voltaria, e eles vão cumprir aquilo que falaram. E é tão claro, os textos bíblicos são tão cristalinos, né? Que não deixa sombra de dúvida disso. Jesus vai voltar. E aí nós já vimos algumas coisas claras
que além de tudo, vai nos mostrar que ele vai voltar em glória, vai voltar em poder e vai voltar com e vai voltar também, né, para nos buscar, primeiro, na verdade, nos buscar, não vai voltar com os seus santos, ou seja, com aqueles que ele buscou na tribulação. Mas nós vamos falar antes da tribulação, né? Então nós falamos que também Jesus disse que ele precisava voltar, é uma garantia dele. Em terceiro lugar, a garantia do Espírito Santo requer a volta de Jesus. Espírito Santo é o Espírito da verdade, aquele que nos ensinaria através dos autores inspirados no Novo Testamento. E ele vai mostrar que os autores inspirados prometem a volta de Cristo, né? Além dos que nós já mencionamos aqui, que Jesus mesmo já falou, irmãos, nós vamos ter em 1 Coríntios 1, 4-8, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Pedro, 1 de João 3,2, é a promessa do Espírito da verdade que Jesus deve retornar. Ou seja, essa veracidade é a veracidade da Trindade aqui que está em jogo, né? Então, ele vai voltar. Isso é fato, da maneira como a Bíblia diz. Em quarto lugar, o programa de Deus para a igreja exige o retorno de Jesus. Em Apocalipse 3,10, Jesus prometeu: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, hora que está prestes a vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Para manter essa promessa, ele deve retornar para a sua igreja antes do início da hora da aprovação. Este evento é conhecido como arrebatamento da igreja. Ele é um aspecto da segunda vinda de Cristo, mas ainda não é a segunda vinda de Cristo. Então, Jesus prometeu livrar a igreja da hora da tribulação, da hora da angústia. Após o arrebatamento, Cristo vai recompensar a igreja pelo seu serviço fiel a Ele. Vamos olhar alguns textos bíblicos que nos deixam isso claro, né? Romanos, capítulo 14. Romanos 14, verso 10 vai dizer: você, porém, que julga o seu irmão, e você que despreza o seu irmão, e você por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Aqui não é o grande trono branco, é o tribunal de Cristo, é onde os crentes vão comparecer. Em 1 Coríntios 3, um pouquinho mais adiante aí, 1 Coríntios 3, nós vamos ter aqui, já estamos indo aqui para o final, hoje não vai dar tempo de ir muito além disso, mas 1 Coríntios 3, vamos olhar aqui, versos 12 a 15, 1 Coríntios 3, versos 12 a 15, ele vai dizer o seguinte para a gente: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia do Senhor demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Ok? Então nós temos aqui outros inúmeros textos aqui, poderíamos ler, não vai dar tempo para nós lermos todos os textos, mas há inúmeros textos que deixam muito claro que a igreja vai ser recompensada. Por exemplo, esse que nós lemos talvez seja um dos mais claros, porque ele fala: olha, suas obras serão testadas. Volto a dizer aqui, quero dizer aqui, que essas obras não são obras para salvação. Às vezes as pessoas confundem alguns textos, acham, está falando de salvação por obras. Não. São as obras que vão nos dar os galardões.
Os crentes serão julgados pelas suas obras, mas não para condenação, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o tribunal de Cristo, onde nós ainda vamos falar mais sobre isso, é o bema, né? É o pódio, é o lugar onde nós vamos receber os prêmios, mas pelas nossas obras. Se nós construímos com feno, palha ou a madeira, ela vai ser provada pelo fogo. Feno, palha e madeira vai queimar. Ouro, prata e pedras preciosas vão ser purificados, ou seja, darão resultado, tá bom? Então, essa época pressupõe a recompensa que Cristo vai dar à sua igreja, ou seja, ele já terá retornado para a sua igreja. E aí no final do período da tribulação de 7 anos, a igreja glorificada, a noiva de Cristo, virá com ele. Apocalipse 19, vamos lá para Apocalipse de novo, Apocalipse 19, vamos lá, Apocalipse 19, irmãos, versículos 7 a 9, diz o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e ela vem, e ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Efésios 5 vai mostrar também, naquele exemplo da igreja, né, e da esposa e marido, mostrar como que Cristo fez por isso, né, para isso. E depois vai mostrar que ele vai retornar em triunfo com a igreja. Em Apocalipse 19, 14, diz o seguinte: os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos em linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? A igreja retornando com Jesus Cristo, que depois nós vamos ver que ele vai estar retornando para o milênio, né, ao final do período da grande tribulação. Então o programa de Deus para a igreja é resgatá-la dos terrores da tribulação, recompensá-las pelo seu serviço fiel, né, vindicá-la, né, e trazê-la para o seu reino, eterno, e para o seu reino também milenar. Então, o programa de Deus exige o retorno de Jesus Cristo. Em quinto lugar, o programa de Cristo para as nações descrentes também exige o seu retorno. Salmo 2 prevê um momento em que Cristo governará as nações, algo que não ocorreu em sua primeira vinda. Da mesma forma que Joel 3, 1 e 2 fala, e versículo 9 também até o 17, Sofonias 3:8 e por aí vai, descreve o seu julgamento das nações descrentes. Uma vez que tal julgamento aconteceu, não aconteceu na primeira vinda, ele deve retornar para realizá-lo, tá certo? Então também haverá um julgamento para as nações ímpias. E em sexto lugar, programa de Deus para Israel exige o retorno de Cristo. Programa de Deus para Israel. Bom, irmãos, eu estou observando o meu tempo, eu já estou falando há 49 minutos. E o meu limite é 50, eu não quero passar disso para não cansá-los, tá bom? O assunto é extenso, é longo, então nós vamos parar. Nós estamos então para na necessidade da segunda vinda, capítulo 1, versículo 7, parte A. E nós falamos que as promessas de Deus exigem o retorno de Jesus, as promessas de Jesus exigem o seu retorno, a garantia do Espírito Santo requer a volta de Jesus, o programa de Deus para a igreja exige o retorno de Jesus, o programa de Cristo para as nações descrentes exige o seu retorno. Em sexto lugar, o programa de Deus para Israel exige o retorno de Cristo, mas nós vamos falar disso semana que vem. E o sétimo lugar, a humilhação de Cristo exige
a sua volta. Em oitavo, o julgamento de Satanás exige o seu retorno. Em nono, a expectativa dos crentes exige o retorno de Cristo. E aí depois vamos falar sobre a glória da segunda vinda, o escopo da segunda vinda, esses são menores, a resposta para a segunda vinda e a certeza da segunda vinda. Todos esses serão bem mais simples, né? Esse primeiro ponto, esse primeiro tópico é longo, mas nós vamos nos deter um pouco sobre essa questão de Israel na próxima semana, ok? Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida que ficou, eu sei que o tempo passa rápido, lemos muitos textos de uma maneira rápida, não dá tempo da gente entrar nos pormenores de cada texto, porque senão nós vamos fazer um estudo de Apocalipse por 30 anos aqui. Mas você pode deixar sua pergunta, nas descrições aí você tem o link das outras aulas, nas descrições você tem o e-mail da nossa igreja. Então você pode mandar mensagem por e-mail, você pode também colocar nos comentários, não põe no chat não, porque às vezes o chat ao vivo, depois a gente vai procurar alguma coisa, não tá lá no chat ao vivo, então vai nos comentários e coloca nos comentários a sua pergunta, tá ok? Eu te agradeço mais uma vez, eu agradeço sua atenção e nós vamos continuar olhando então este assunto que é tão bom, tão gostoso, tão fascinante, que é o livro de Apocalipse. Bom domingo para você, um bom almoço, uma boa tarde com a sua família e você que pode estar conosco à noite, esteja conosco no culto ou nos acompanhando pelo Facebook, ok? Grande e forte abraço, até amanhã com o devocional diário no livro de Gálatas, para você que tem acompanhado, ou então até no próximo domingo com a nossa quarta aula sobre Desvendando o Apocalipse. Forte abraço para vocês, tchau, tchau, até mais. Um abraço.